da diretoria também, mas o Mauro falou da comparação. A folha salarial do Palestino é de R$1 milhão, já incluindo a comissão técnica. Ou seja, o Gabigol sozinho ganha mais que o Palestino inteiro. O Arrascaeta sozinho, que não joga mais praticamente, ganha mais que o Palestino inteiro. O Bruno Henrique, com 33 anos, renovando por 3 anos a mais, ganha mais do que o Palestino inteiro. O Cebolinha ganha o mesmo que o Palestino inteiro. O Pedro, então não dá pra justificar. E eu concordo com o Zé quando ele diz, tá bom, sofreu um gol, mas tinha que fazer 3 ou 4 com um time desse contra o Palestino. Ninguém, por isso que eu digo que é sem precedente quando o Mauro falou, foi pior que o Tite nessa situação. Ele tá em terceiro colocado num grupo que tem Bolívar e Palestino na frente dele. Pelo amor de Deus. E sobre a diretoria do Flamengo, senhor Marcos Braz, por que não muda? Porque o Landim já há quase 2 anos já falou que ninguém toca no Marcos Braz. E essa tem que ser a pergunta. Por que ninguém toca no Marcos Braz, Landim? Por que ninguém pode tirar o Marcos Braz? Tem alguma coisa que prenda o Marcos Braz a você? Se tem, fala o que é. Porque é impressionante. Ninguém aqui pode julgar nada. Depois a gente mostra a tabela. Ninguém aqui pode julgar nada. Agora, por que o Marcos Braz é inquestionável? O Marcos Braz, ele contrata errado. O Marcos Braz, ele paga multas rescisórias milionárias para treinador. O Marcos Braz só aparece quando ele sabe que ele vai ter uma imagem positiva, como foi agora com a arbitragem contra o Red Bull Bragantino. Por que o Marcos Braz e o Bruno Spindel não pediram o microfone ontem? Por quê? Porque depois do Red Bull Bragantino pediram o microfone. É pra bater na mesa? Vamos bater na mesa. Então bate agora. O que tá acontecendo com o Flamengo? Por que os jogadores do Flamengo não têm sangue há 2 anos? Por que os jogadores do Flamengo são acomodados há 2 anos? Porque o negócio é o seguinte, ou a culpa é do Tite, que parece não ser só dele, mas o Flamengo tava bagunçado, ou é dos jogadores. Então, a diretoria tem que se posicionar. E se for pra ter um time apático como tá tendo, renova tudo. Manda todo mundo embora. Não estão querendo contratar? Volta e meia vocês dizem que tem proposta, que tem sondagem ao fulano. Se é pra esse time, que custa R$200 milhões, continuar sem jogar nada, manda todo mundo embora. E renova. Porque é ridículo ver um Flamengo que não criou uma chance de gol depois do gol do Palestino. É um time que levou o gol e parece que estava satisfeito com o resultado. A gente está falando do Palestino. É um clube que é um nada para a América do Sul. Que está na frente do Flamengo e, como disse o Mauro, olha a situação que chegou o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo está secando o Palestino. Isso com o elenco que tinha. Que aí a gente falava, o Arrascaeta não estava jogando, o Pulgar não estava jogando. Gente, não é para um time que tem Bruno Henrique, Pedro, Gerson, De La Cruz, Varela, jogador de seleção, Vinha, jogador de seleção, Rossi, Fabrício Bruno, jogador de seleção, Léo Pereira, jogador de seleção. Não é para esse time golear o Palestino fora. Todo torcedor tava falando, não, o Flamengo agora pode conseguir todos os pontos que tá disputando. Flamengo tá patético. E aí uma coisa que eu quero jogar pra mesa, perguntar pro Vamp, pro Bruno, pro Zé também, e depois o Mauro, é aquele negócio, você tem que dar tempo pra um treinador trabalhar. Mas quanto tempo mais tem que dar pro Tite? Porque agora já tá chegando ali num limite que o Flamengo se arrisca a não passar de fase na Libertadores. Pra mim, seria um mico assim, sem antecedentes, sem precedentes, como disse o Mauro César Pereira. Pra mim, seria sem precedente. Porque com um elenco desse, você não ir pra segunda fase de uma Libertadores, aí pra mim já é sim motivo de uma possível demissão do Tite. Eu sempre tenho falado, não, tem que ficar. Não, dá tempo de trabalho. Agora, se o cara não conseguir passar de fase numa Libertadores, num grupo fajuto como é o do Flamengo, alguma coisa tem que ser pensada. Porque vai perder imagem, que o Flamengo vai virar uma piada pro futebol brasileiro e sul-americano e vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí eu repito, pra mim, o último grande trabalho do Tite foi no Corinthians. Seleção brasileira, nossa, lindos os números nas eliminatórias. O torcedor tá cagando pra eliminatórias. O torcedor não quer saber de eliminatórias, não quer saber de vitória contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra o Paraguai, que tá na pior fase aí da sua história como uma seleção. O torcedor quer saber de Copa do Mundo. Copa do Mundo, as 2 que o Tite comandou a seleção brasileira, pra mim foram 2 vexames. Não jogou bem quase nenhum jogo.
Foi eliminado pela Bélgica, a geração de ouro que nunca ganhou nada. Geração de ouro da Bélgica não ganhou um título, porque quando chega com seleção grande, cai. Aí chega contra a Croácia, já envelhecida a Croácia, cai. Perde para a Croácia do jeito que foi, com uma culpa tática, que foi o Brasil todo para frente ganhando o jogo, leva um contra-ataque e sofre o gol. Então, já faz aí 7 anos que o Tite, na minha opinião, não apresenta um bom trabalho. Então agora, claro que tem que começar a ter pressão. E que o Tite pare de dizer confiança, confiança, confiança. Não. Falta culhão dos jogadores, falta sangue dos jogadores do Flamengo, falta muito sangue, que é isso que irrita o torcedor. Você vê um time apático e falta organização. Velho Vamp, Bruno, Zé. Até quando a diretoria do Flamengo vai ficar calada, só aparecendo para falar de arbitragem? E se o Tite já tem que começar a ser questionado aí, principalmente se não passar de fase na Libertadores.